Boa noite. A cidade da Praia, capital de Cabo Verde, acabou de completar 161 anos de existência e dentro de dias, a 19 de maio, celebra o Dia do Município que alberga momentos de festa, mas também de balanço e reflexão sobre o desenvolvimento e o crescimento do maior centro urbano do país, hoje com quase 200 mil habitantes. Neste sentido, temos aqui conosco o Presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, para falar dos problemas, dos desafios e dos projetos para transformar a Praia numa cidade de referência, mais atrativa e com melhores condições de vida para os seus munícipes. Muito boa noite, Dr. Boa noite. Quase 3 anos de mandato se passaram. Quais as grandes marcas da sua gestão na cidade da Praia? Bom, nós temos uma cidade que mudou bastante nos últimos anos, não há dúvida. Antes da cidade da Praia, portanto, a autoestima do experiência era muito baixo. Ninguém tem dúvida. Hoje é uma cidade em vários domínios, sobretudo na área de requalificação urbana. Nós podemos fazer rapidamente a ligação entre bairros, que é um aspecto muito importante. Praia hoje é uma cidade moderna, tanto com ruas asfaltadas em vários bairros importantes da capital. Tem uma dinâmica cultural, assume claramente como capital da cultura de Cabo Verde, não há dúvida. No mês de abril, a cidade da Praia foi claramente um hotspot de cultura, com amo, crioulo, jazz, e já a 19 de maio, com Gamboa, uma cidade, portanto, que não é à toa que também é membro da Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco no domínio da música. Apenas 2 cidades africanas pertencem a este domínio. No ponto de vista desportivo, portanto, é uma cidade que em pouco tempo, em menos de 10, 15 anos, nós conseguimos ter 15 campos relevados. E por causa disso, há dias foi realizado na cidade da Praia um campeonato internacional de sub-17 que deu à cidade uma outra visibilidade. Portanto, tanto do ponto de vista cultural como do ponto de vista desportivo e económico, a cidade da Praia mudou e mudou bastante. Hoje, todos os paraenses gostam desta cidade e todos querem viver nesta cidade. Mas é uma cidade que ainda também vive muitos constrangimentos, sobretudo a nível do saneamento, que tem um problema crónico e a questão da ligação à rede de esgotos e também da água. Do que é que depende a resolução deste problema? Praia é a capital do país e cerca de só apenas 40% estão ligados à rede pública. Exatamente, mas a Praia é uma cidade mais limpa hoje. Até podia estar muito mais limpa se as pessoas sujassem menos. Portanto, é importante também que as pessoas sujem menos a cidade, porque todos nós fazemos parte desta cidade, todos nós temos que colaborar de uma forma ou de outra. No meio do saneamento não é da responsabilidade da Câmara, isso é responsabilidade do Governo. A cidade da Praia, infelizmente, comparativamente, por exemplo, a Mindelo ou a São Vicente, apenas 42% das famílias têm acesso à rede de esgoto. O problema do etar da cidade da Praia acontece exatamente porque está a funcionar abaixo da sua capacidade. O que significa que durante os 15 anos não foram feitos investimentos suficientes para permitir, portanto, que a maioria das pessoas, portanto, tivesse ligação à rede de esgoto. Eu acho que o Governo já tem, pela informação que eu tenho, financiamento para resolver uma parte do problema, sobretudo com a etar da Praia e também com a ligação de esgoto. Relativamente à água, nós temos uma porcentagem mais elevada, quase cerca de 80%, mas ainda há muitas famílias que não têm ligação de água, mas também um bairro está a crescer rapidamente. A população da Praia cresce em média 2,5% por ano. Cada ano que passa, são mais 2.000 pessoas que residem na cidade. É uma cidade que está a crescer, mas também tem problemas como em qualquer parte do mundo. Mas falou de saneamento. O saneamento disse que é da responsabilidade é apenas da responsabilidade do Governo ou a Câmara também tem o serviço de... Sim, a Câmara Municipal tem um serviço de saneamento que é recolha e limpeza da cidade. Como estamos a falar de rede de esgotos, estamos a falar de investimentos enormes em esgotos, em rede, isso sempre foi de responsabilidade do Governo e não da Câmara. Apesar de hoje, portanto, nós temos uma empresa intermunicipal que é a ARES, portanto, uma competência que saiu da ELETA foi para a ARES, mas a ARES não tem condições financeiras para fazer investimentos pesados. São investimentos pesados que têm que ter necessariamente a intervenção do Governo. Mas mesmo junto do Governo, já que o Governo também sempre fala, está junto com as câmaras, que perspectivas tem para a resolução deste problema aqui na capital do país? Nós já estamos a trabalhar com o Governo, mas também não estamos parados. Nós já submetemos para financiamento à União Europeia, juntamente com a Câmara de Madrid, com a qual nós temos um protocolo, um projeto de ligação de água e esgoto, sobretudo na praia norte, este, oeste, onde o problema é muito mais
mas se tiver um projeto orçário de cerca de 4 milhões de euros, nós estamos à espera e esperamos que esse projeto esteja financiado. Apesar de não ser a nossa responsabilidade, em várias situações a Câmara já interveio. Portanto, o exemplo é uma obra de drenagem em Calabaceira, em que a população pediu, portanto, que a Câmara interviesse e fizesse rede de esgotos. Nós tivemos que gastar mais 35 mil contos só para beneficiar uma parte da população. Mas, obviamente, que isso não chega. Nós temos uma população de quase 200 mil habitantes, nós temos que ter um plano de saneamento que vai custar, no mínimo, 10 milhões de euros. Estamos a falar de um montante muito alto que ultrapassa, obviamente, a capacidade do município. A cidade da Praia também vive sérios problemas de urbanização, todo mundo conhece esses problemas, mas sobretudo com a questão da procura dos lotes de terreno para construção de moradia própria. Qual é a situação neste momento? Há ou não terrenos disponíveis para quem quer construir a sua moradia na cidade da Praia? Nós já disponibilizamos nos últimos 4 anos, sobretudo na região de Palha Sé, Xara, São Felipe, mais de 4 mil lotes de terreno que foram objeto de concurso público. Na próxima semana vai ser lançado um novo concurso para cerca de 50 lotes de terreno. Então, nós estamos a falar de quase 4 mil, 5 mil lotes, que se fizermos uma simples aritmética, multiplicando a dimensão da família pelo número de lotes, estamos a falar de cerca de 16 a 20 mil pessoas. Claro está que não são lotes, não é suficiente, mas também temos que ver também que o setor privado também faz a sua parte. Sim, mas a questão dos lotes também tem a ver com o preço dos lotes agora na Câmara Municipal, já que a Câmara já não dá por aforramento há alguns anos, não é? Sim. Desde 2008 que já não se... Sim, o aforramento é uma figura muito antiga que foi extinta. Agora temos o quê? Direito de superfície e compra e venda. Como há muita procura, a única forma de regular o mercado é através de leilão. É uma espécie de leilão através de concurso público. Não há outra forma. Nós não podemos disponibilizar lotes de pessoas com base na amizade. Tem que ser transparente, concurso público, abertura de proposta, ganha quem puder pagar. Quer dizer, e normalmente todo mundo pode concorrer nessas condições. Todo mundo pode concorrer e os preços do terreno da Câmara é muito mais baixo que o terreno privado. Muito, muito mais baixo que o terreno privado. E normalmente que tem várias modalidades de pagamento. As pessoas podem pagar metade imediatamente e os restantes durante 5 anos. Portanto, tem uma boa facilidade de pagamento. E vários lotes já foram disponibilizados e já foi aprovado na última reunião da Assembleia Municipal lotes de terrenos completamente infraestruturados. Em Achada, São Felipe, cerca de 200 lotes de terreno, mais 50 industriais. Nós estamos a trabalhar para a produção de cada vez mais lotes, também em parceria também com o setor privado. Veja só o exemplo da Vila Esperança, na Achada Grande Trás, em parceria com o Tecnicil, a Câmara disponibilizou gratuitamente projetos económicos que foi possível que muita gente comprasse terrenos ao preço baixo, portanto, lotes de terrenos de 100 metros. Pessoas que podem comprar. Eu estava a referir às pessoas que não têm dinheiro para comprar esse lote em leilão, para concorrerem em leilão, mas também têm necessidade de construir na casa própria. Entretanto, a questão da proliferação das construções clandestinas tem a ver com, demonstra esta falta de capacidade de uma boa parte das pessoas da cidade. Não, a construção clandestina tem várias origens, não é só pessoas não terem poder de compra. Nós estamos cientes de que muitas pessoas não conseguem comprar um lote de terreno. Portanto, é uma possibilidade que estamos a estudar, nomeadamente no processo de eliminação das barracas, como a Câmara pode disponibilizar lotes de terreno para essas pessoas muito bem identificadas, para evitar negociatas. Portanto, assim, há muita construção clandestina, que é um autêntico negócio, é só visitar esses bairros, para ver anúncios, a dizer, aluga-se, vende-se. Portanto, isso já não é incapacidade financeira. Mas o negócio isso é que por vezes vem de dentro da Câmara também. Não, dentro da Câmara não sei. Há indícios disso. Não, indícios não são provas. Portanto, sim, mas o que é que nós sabemos é que nós conhecemos pessoas que constroem clandestinamente, alugam-se ou vendem-se nessas habitações. E essas pessoas são conhecidas. Há o exemplo há dias no Matão Trindade, em que as pessoas, portanto, apropriaram-se de mais de 1000 metros de terreno e estão a vender aquilo a 200 metros por cerca de 2000 contos. São pessoas muito bem colocadas, conhecidas, que estão a fazer isso. E qual é a atuação da Câmara? A Câmara mandou embargar a obra, obviamente. Mandou embargar a obra. E como tem gerido esta situação de construções clandestinas, dos bairros também que têm surgido nesta sequência, como tem gerido esta situação para eliminar os riscos também que as construções clandestinas... Não tem sido fácil, eu admito que não tem sido fácil. Nós temos um efetivo de guarda municipal
de cerca de 60. A construção clandestina acontece de vezes de noite por dia. São construções precárias. Nós estamos a fazer várias demolições sem problema, com boa ajuda da Polícia Municipal. Nós estamos a tentar incentivar as pessoas a não fazer construções clandestinas. Não fazer construção clandestina. Para já são construções precárias que cedo ou tarde acabam por ter problemas, porque não tem projeto de estabilidade, não tem projeto de arquitetura, e são situados, sobretudo, em linha d'água. Mas a eliminação da construção clandestina tem que ser vista num processo global. Nós estamos numa cidade que atrai muita gente. São 30 milhões de pessoas que diariamente visitam a cidade da Praia. Quando há um problema, sobretudo em Santiago, com falta de chuvas, quando há um problema em geral em Cabo Verde, com o problema do desemprego, é uma tendência natural para as pessoas deslocarem ao centro urbano, porque é na praia que tem melhores oportunidades de emprego. Isso, obviamente, origina a construção clandestina. Portanto, a solução tem que ser vista não a nível apenas da Câmara Municipal, mas uma solução global para todo o país. Mas já há soluções para se eliminar ou pelo menos reduzir? A proposta que foi avançada da regionalização, tendo em vista, foi exatamente com o objetivo de reduzir as assimetrias regionais, desconcentrando, portanto, criando governos regionais mais próximos da população, governos capazes de apresentar planos ao governo central para resolver o problema de emprego e de assimetrias regionais. A proposta foi chumbada, esperamos que retome no próximo ano ao Parlamento, mas tem que se fazer mais investimento, sobretudo no interior de Santiago e em outras ilhas, porque de outra forma não há capacidade policial para cada município residente na cidade da Praia. E falou capacidade policial, como é que está o projeto da criação da Polícia Municipal? Nós, em princípio, vamos apresentar a proposta de deliberação em setembro, provavelmente. Como temos guarda municipal a funcionar, a transição guarda municipal para a Polícia Municipal é muito mais fácil, porque, portanto, foram objeto de uma ação de formação, estão há 8 anos a desempenhar essa função, para nós é mais fácil. Tem um período de 3 meses, provavelmente tem que ter formação, porque são obrigados a ter porta de arma. Nós temos 60 efetivos que vão ter porta de arma e vão ter necessidade de ter alguma formação em várias áreas. E em janeiro ou fevereiro nós podemos ter um novo corpo de intervenção chamado Polícia Municipal da cidade da Praia. E dissemos há bocado que a Praia tem crescido de uma forma acelerada, não é? E isto impõe respostas também à altura a nível da proteção civil para casos de emergência. A Praia está preparada neste momento para situações de grandes incêndios ou catástrofes, por exemplo, que são situações que há que se prevenir? Não, catástrofes naturais, ninguém pode prever a natureza. Portanto, em termos de capacidade de dar respostas a emergências naturais que surgem, nós temos, portanto, 4 caminhões de incêndio, 4 ambulâncias, um caminhão-escada de cerca que pode atingir até 30 metros de altura. Portanto, essa capacidade existe, mas há situações imprevisíveis que, naturalmente, nós temos que recorrer ou ao setor privado ou à ajuda internacional. Não há país no mundo que tem capacidade suficiente para aquilo que é imprevisível. Sim, mas também esperar ajuda internacional para dar respostas imediatas a emergências que ninguém sabe a Por natureza. Isso é que se fala ninguém da consegue. Prevenção, Capacidade de prevenção nós temos. Isso não há dúvida, não temos, ainda bem que temos. Ainda bem que temos, mas há coisas que nem nos Estados Unidos nem em Portugal se consegue prever. Há várias situações de incêndio e de catástrofe em outros países muito mais avançados em que os países não têm condições. Prevenido para possibilidades, porque há sempre esta possibilidade. Prevenidos nós estamos sempre. Mas há situações que são imprevisíveis. Os meios existentes humanos e em termos de equipamentos que os bombeiros da praia, por exemplo, dispõem, é suficiente neste momento? Não, nós temos uma capacidade razoável, obviamente que nunca é suficiente. Nunca é suficiente, por exemplo, obviamente, de mais meios. Nós adquirimos há dias mais uma ambulância, temos mais um caminhão-escada, precisamos de mais equipamentos. Isso não há dúvida, precisamos sobretudo de mais formação, com um corpo de bombeiro mais jovem, com mais capacidade de intervenção. Isso não há dúvida, mas nós estamos a trabalhar. Quantos bombeiros têm? Nós temos cerca de 40 efetivos, mas estamos num processo de recrutamento de mais 16. Há possibilidade da criação de mais um quartel de bombeiros na Estrada Grande Trás, em complemento àquilo que existe na fazenda, sobretudo porque é uma via mais rápida, aumenta assim a capacidade de intervenção dos bombeiros da cidade da Praia. Mesmo em termos de equipamentos também, os bombeiros dizem que o que têm não é suficiente. Claro que não, é suficiente. Nós estamos a trabalhar com várias câmaras municipais que estão disponíveis a apoiar o município
da praia, não só melhor equipamento dos bombeiros, mas também guarda municipal, com aumentar a capacidade da guarda municipal para intervir. Foi lançado um concurso há tempos para bombeiros. Isto já aconteceu ou ainda não foram recrutados os bombeiros? Não, falta uma parte. Portanto, a parte da formação tem que ser financiada pelo governo português e ainda, infelizmente, não conseguimos, portanto, levar avante essa parte da formação, que é uma componente importante, porque tem que ser bombeiros especializados que têm que sair de Portugal para ministrar essa formação. Porque estamos a falar de uma cidade que está a crescer rapidamente, precisam, portanto, de um conteúdo de formação muito mais forte, muito mais capaz de intervir em situações de emergência. Depois das obras de drenagem da zona de Fonton, que foi inaugurada há poucos dias, que intervenções do tipo está previsto para a cidade da Praia, tendo em conta que quando chove temos alagamentos, temos inundações, sobretudo na zona baixa da cidade, em frente ao Palácio do Governo e esta zona. Que previsão tem em termos de trabalhos de drenagem em outras zonas também necessários? Trabalhos de drenagem, portanto, é o ponto forte desta Câmara Municipal. Nós é só ver o que havia em Fonton-Cobon. Fonton-Cobon, antigamente, era sempre referenciado da parte negativa. Fonton era lixo e mosquito, paludismo. Hoje é diferente. Tem ruas asfaltadas, tem parque infantil, tem espaço verde, tem escadaria de acesso, tem campo relevado, tem street basket, portanto, tem um outro bairro completamente diferente. No fundo de Tira-Chapéu, nós temos trabalho de drenagem para resolver o problema também. O trabalho já começou e, em princípio, no final do ano vai terminar. No fundo do Calabaceira, temos também um trabalho enorme de drenagem. Encoste da Chadinha já foi terminado há muito tempo. Depois, encoste de Pensamento está em curso. E tem em pipeline Safendi Vale e Castelão Vale. Quer dizer que a zona da Várzea e da zona baixa de Xandeia não está prevista? Ainda não terminei. Portanto, nós temos... Mas não está a responder a minha questão. Ainda não terminei, ainda falta muito. Portanto, nós ainda temos praticamente... Temos todo o tempo, portanto temos que em termos de obras, nós não temos problemas. Nós temos em pipeline outras obras. Claro está que no decurso, num mandato, não se consegue investir tudo. Só em obras de drenagem, a Câmara já vai gastar quase 800 mil contos. Obras de drenagem que em outras ilhas seriam executadas pelo governo. Aqui na cidade da Praia são executadas pela Câmara Municipal. Nós temos consciência que a Várzea também precisa, assim como Safena precisa, a Água Funda precisa. Nós temos também Moinhos e Pensamento, obras de drenagem em curso. Estamos a fazer intervenção na Avenida Serra Lisboa. Portanto, em termos de drenagem, não há dúvida que é a marca, que é o ponto forte, muito forte, desta Câmara Municipal. Quer dizer que se chover este ano não vamos ter este problema, pelo menos nesta zona da Várzea? Não, o problema não é de um dia para o outro que se consegue investir 100, 200 milhões de contos para resolver todo o problema. Qual é o plano que existe? Sim, o trabalho da Várzea, já agora que está a falar da Várzea, quando se fez a asfaltagem da Várzea, quem fez a asfaltagem da Várzea foi o governo do PSCV. Devia prever, portanto, obras de drenagem. Não o fez. Não o fez. Limitou-se, portanto, a jogar asfalto na calçada. Poderia ter feito um trabalho melhor. Poderia ter feito, por exemplo, obras de drenagem. Mas se não aquilo foi que nós feito, fizemos, esta Câmara também não fez ainda. Não, nós podemos fazer. Nós fizemos. Na Várzea fizemos uma parte. Ao largo do Palácio do Governo, é só ver como aquilo estava antes e como está hoje. Mas o facto é que todos os anos há esta enchente em frente do Palácio do Governo. Sim, eu acho que há uma enchente. Mas a responsabilidade aqui tem que ser compartilhada com o Governo. O Governo anterior não fez e não quis tive financiamento. Nós, quando intervimos no Fonton, nós deparamos com a necessidade de fazer uma obra de drenagem, porque senão todo o trabalho da asfaltagem ficaria completamente posto em causa. Nós tivemos que gastar mais 27 mil contos para fazer obras de drenagem, escadaria de acesso, Fonton, Palmeiras. É assim que se trabalha, fazer o trabalho completo. Aliás, nós dissemos, nós temos que fazer o trabalho sempre bem feito. Se não for bem feito, não está feito. Bom, pronto, temos a questão também de trabalho, falou em trabalho bem feito, o trabalho do mercado da praia de Coco, do estado de Coco. Ali o trabalho não foi, se calhar, tão bem feito, porque já deveria estar pronto e ainda já deveria estar pronto. É diferente ter um trabalho feito, mal feito, como o ponto da Boa Vista, que foi concluído e caiu pouco tempo depois. Nós não temos essa perspectiva. Neste caso, o que é que acontece nesse caso que
tem protelado o tempo de construção? Sim, é um trabalho complexo. O mercado de coco não há que escamotear, é um trabalho complexo. Teve os problemas, o estudo foi revisto, solicitamos mais estudos, mas a boa nova, o mais importante é a boa nova, não é a má nova. A boa nova, que já temos financiamento, o concurso já foi lançado, a obra vai ser adjudicada em julho, o que significa que temos 14 meses para terminar a obra. Com o início das obras, toda a polêmica termina. Porque qual é o objetivo? O objetivo fundamental é dar um lugar de trabalho mais digno para as 800 vendedeiras do Sucupira, que no passado a solução que foi dada foi jogar essas pessoas a vender no chão em situação de higiene não muito dignas para elas. Agora nós estamos a dar uma outra solução, da mesma forma que fizemos no mercado do platô. O mercado do platô agora tem outra pinta. Mas quanto vai custar este mercado do coco finalmente e quando é que vai ser entregue ou inaugurado? Finalmente, quando chegar ao fim, finalmente fazemos as contas. Fazer as contas. Exatamente. Quando é que Sabe porque é uma razão muito simples, eu não vou dizer o número. Porque está um concurso que foi feito, está em curso, eu não posso avançar nenhum número como Presidente da Câmara para poder influenciar as propostas. Como deve perceber. É uma proposta, é uma licitação, que as pessoas façam a melhor proposta. Agora não posso avançar qualquer número, mas no final faremos as contas. Sr. Presidente, como estamos a falar ali na zona da Várzea e está a gostar da Várzea, né? Porque é uma das zonas que também tem alguns problemas, como os outros, né? Mas falando sobre a Várzea e sobre a venda do liceu que hoje foi publicado, não foi publicado hoje, mas hoje foi noticiado para a construção venda do Liceu da Várzea para a construção da Embaixada dos Estados Unidos, que acabou de ser publicado. Qual foi o posicionamento da Câmara sobre esta questão? Não, a Câmara sabe muito bem o que está a acontecer, está por trás. A Câmara está nesse processo como intermediária. É um bom projeto para a cidade da Praia, não há dúvidas. É um montante elevado que vai ser gasto nesta cidade. As pessoas têm que ter em conta isso. Portanto, o projeto da localização, portanto, a Embaixada escolheu a melhor centralidade possível, portanto, é parte da cidade que tem a melhor centralidade. Portanto, nós não devemos ser contra tudo. Não devemos ser contra, temos problemas. Mas não havia outra alternativa, tem-se de destruir uma infraestrutura que existe lá há muito tempo para se... Não, convenhamos. A Câmara não tinha não há destruição de nada. Há sempre, destrói uma coisa e constrói um liceu novo, moderno, mais bem equipado. Portanto, acho que aí os alunos é que ganham. E a cidade da Praia que ganha no seu... Obviamente que vai haver. Obviamente que vai haver, porque senão não faria sentido. Mas ninguém é doido. É por isso que as pessoas, antes de falarem, sobretudo pessoas com responsabilidade, devem, pelo menos, pedir informações. Sim, ou serem mais contidas quando fazem informações. Porque estamos a dar um mau sinal. Mas aquela é uma infraestrutura enquadrada na comunidade, é uma infraestrutura social. Aqui prevaleceu, está a dizer, prevaleceu o montante, o dinheiro que não tem nada a ver com o montante. Vai aplicar ali. Não tem nada a ver com o montante. Portanto, uma estrutura hoje... Por que esta opção, então, de tirar o liceu para construir a embaixada? Não tem nada a ver com o montante. Não é só essa estrutura. Um liceu pode estar hoje num sítio, daqui a uns anos pode estar noutro sítio. Não há nada que impeça a deslocação de um liceu ou de uma praça. Isso não é a questão. O mais importante é ver a big picture. É ver big picture. Portanto, o que está a acontecer? Nós estamos, portanto, houve uma proposta de um país mais potente do mundo, que quer construir uma embaixada na cidade da Praia. Podia ter escolhido um outro país. Mas não havia outra alternativa de terreno para esta construção da embaixada? Mas quem escolhe o investimento, o determinante do investimento é a localização. O determinante de qualquer investimento é a localização. As pessoas não podem pôr. Não, há sempre sítios enormes, mas depende do projeto. Depende de outras considerações de segurança. O projeto da embaixada só encaixava nesse espaço. Mas depende de várias considerações, depende de várias coisas. Depende de várias coisas. Depende de várias coisas. Que a Câmara desse anuência a esta construção ali? Obviamente é que a Câmara aqui está a funcionar como um intermediário. Tem outros parceiros. Claro. Tem outros parceiros, sobretudo o governo aí tem um peso... Mas parece que concorda com Claro que concordo, porque a Câmara sabe o que está a passar. Por isso que a Câmara não fala à toa. Mas por que a Câmara aceitou, deu anuência, aprovou esta construção, retirando esta infraestrutura dali? Porque é um bom projeto para a cidade da Praia. Vai ser investido mais de 200 milhões de dólares na cidade da Praia. Quem pode ser contra isso?
Que importa se acontece? Quer dizer que a infraestrutura aí não era importante para a comunidade neste contexto? Não há infraestrutura para a comunidade, não vai haver. A comunidade vai ter uma estrutura mais moderníssima, que mesmo modernos. Isso não é um problema. Isso não é um problema. Portanto, o Liceu da Várzea serve não só a população da Várzea, claro, a população da Chadinha e de outros bairros. Portanto, essa é uma falsa questão. Também, onde é que vai ser localizada agora não posso avançar. Eu sei, mas não posso avançar. Vai competir o governo. O governo vai dizer exatamente, porque é uma obra do governo, o governo vai dizer exatamente onde vai ser localizado o futuro liceu da Várzea, que é um liceu moderno. Mas as pessoas têm, e por isso que eu digo que nós temos que ver the big picture. The big picture significa que o bairro da Várzea, vai sofrer uma transformação monumental. O bairro da Várzea vai estar vai ser completamente requalificado. Muitas pessoas vão querer morar na Várzea. Aliás, nós iniciamos a requalificação da Várzea com a asfaltagem e com a penalização da rua Maré Camporta, que antes era o Guiar e hoje é uma rua muito apetecível. Mas muita coisa boa vai acontecer no bairro da Várzea, isso posso garantir. Pois, vamos aguardar para ver. Um outro problema da habitação, um outro problema da cidade da Praia também é a questão da habitação, que é um grande desafio para a capital do país, como estivemos a falar há pouco. Qual a política desta Câmara no domínio da habitação social? Bom, eu disse há poucos que nós, no curso dos últimos 5 anos, nós disponibilizamos mais de 5 mil lotes para as famílias. Estamos a falar praticamente quase 20 mil pessoas, tendo em conta a dimensão média de famílias de 4 pessoas. Também nós temos um programa de legalização de habitações informais. Nós temos um grande problema de assentamentos informais na cidade da Praia. O que é que nós fazemos? Esse programa de legalização, portanto, tem já agora 10 mil pedidos, cerca de 50% já foram despachados, alguns até já obtiveram licença de construção. É um programa muito exigente, significa que vamos sempre exigir aos futuros proprietários que pintem as suas casas para a cidade da Praia tornar menos cinzenta, portanto, que façam a construção de casa de banho e em sítios onde não há planos urbanísticos, nós, obviamente, que o processo é muito mais lento, mas temos o potencial de cerca de 20 mil casas que podem ser legalizadas. Hoje nós estamos também com a responsabilidade de fazer a gestão de casa para todos. Nós recebemos do Estado, não como proprietários, mas apenas como gestor. Mas antes falamos da Casa para Todos, só gostaria de ver consigo uma questão. A Câmara não prevê construções de habitações sociais de raiz para os mais vulneráveis aqui na cidade? Não, a Câmara não tem orçamento para isso. Nós vamos ter que ser claros nisso. Portanto, o projeto Casa para Todos, a retórica por trás da Casa para Todos, que a casa é para todos. Para resolver o problema da habitação em Cabo Verde. Foi construído um empréstimo de 179 milhões de euros, ou 180 milhões de euros, para a construção de 8 mil moradias. Quanto o déficit qualitativo da habitação, só o déficit qualitativo da habitação apontava para a existência de 16 mil habitações em situação precária. O déficit quantitativo mais 15 mil. Portanto, e construiu-se no final 3.800 casas. Portanto, um objetivo social, mas que no fundo não foi atingido. Com o mesmo montante podia ser realizado mais de 60 mil famílias podiam ter beneficiado, mas optou-se pela construção. A Câmara simplesmente não tem orçamento para a construção de casas, para a habitação social. Não é possível. Nós estamos a falar de montante superior a 50, 60 milhões de euros. São praticamente 10 vezes o orçamento da Câmara. O que é que nós temos? Mas a Câmara da Praia é a única Câmara do país que não oferece moradias sociais por ocasião das festas do município, não é? Não, nós oferecemos outras coisas. Nós fazemos tantas coisas. Mas é aqui que residem os maiores problemas em termos de habitação social. Cada município gera, portanto, de acordo com as circunstâncias. Nós temos programas de legalização de casas, fazemos várias estradas de acessibilidade, fazemos investimentos maciços em drenagem, que funcionam como incentivo para as pessoas construírem, pintar as suas próprias casas. Nem sempre o Estado. Nós temos também que eliminar ou tirar esse espírito das pessoas dependerem do Estado ou dos municípios. Não, porque existem pessoas vulneráveis, como pessoas idosas, que por vezes não têm a capacidade de adquirir uma casa e que, portanto, a política social poderia beneficiar isto. Quantas pessoas? Nós temos várias famílias em casas arrendadas da Câmara Municipal.
várias famílias em situação de vulnerabilidade, que a Câmara, anos, todos os meses pagam aluguer. Estão a falar de mais de 30 famílias que a Câmara, obviamente que não há recursos para todos. Temos que ter critérios muito exigentes. Mas são quantas as casas de classe A que a Câmara tem neste momento disponíveis? Disponíveis são 329. Disponíveis, sim. Portanto, os 400... Prontas a serem a serem habitadas mediante concurso público. As 400 já tinham sido atribuídas em 2014, 2015. Como é que vão ser feitas esta distribuição? Quais os critérios? Como é que as pessoas têm acesso a essas casas? O que é que eles vão fazer? A lei não permite, portanto, a atribuição direta, tem que ser mediante concurso público. Nós estamos a trabalhar num programa de concurso. Muito brevemente vai ser publicado no Facebook da Câmara. E, portanto, esse programa de concurso pode ser levantado gratuitamente pelas pessoas, com critérios muito claros. Muito claro. As pessoas concorrem. Depois há um júri extra à Câmara que escolhe os vencedores. Portanto, é assim, transparente. Muito brevemente, é quando, mais ou menos, em termos de tempo? Provavelmente até final de maio esse concurso vai ser lançado. E como fica a questão das pessoas, aquelas pessoas que têm um contrato já feito desde 2014 com o IFH e que agora dizem que a Câmara está a tentar fazer um novo contrato com essas pessoas? Poderias esclarecer melhor esta questão? Bom, as pessoas são livres. As pessoas, nós obviamente, assinamos uma autorefeitação com o Governo. O que é que nós deparamos? Nós temos um contrato que foi assinado com a IFH e cerca de 75% das pessoas simplesmente não pagam o aluguer, não pagam a renda, em situação de incumprimento. E uma boa parte subalugaram o apartamento. O que é que significa? Que as casas foram atribuídas às pessoas que não precisavam de casas. Muitas das pessoas já viajaram, portanto não precisavam de casa. Se subalugou o apartamento, perde imediatamente direito. Qual foi a nossa proposta? Na proposta do IFH, tem uma cláusula de duração do contrato. O contrato é de 10 anos. 10 anos. Depois tem cláusulas, muito importante, que é cláusula nuclear do contrato e quando o contrato cessa. Isso que é importante. Portanto, a duração, portanto, é sempre uma linha de renovação. Um contrato de duração de 1 ano, com uma cláusula de renovação, significa que uma pessoa pode habitar nessa casa por mais de 10, 15 ou 20 anos. Mas porquê essa não é a questão. Reduzir o contrato de 10 Eu vou explicar sem problemas. Nos contratos que a Câmara vai assinar com os novos inquilinos, a duração vai ser de 2 anos. As pessoas que estão com contrato de IFH, se quiserem mudar para 2 anos, muda. Se não quiser, tudo bem. Claro que não vão querer, não é? Mas tem uma outra contrapartida aí que o pessoal esqueceu-se completamente. O pessoal tem que ler o contrato na sua globalidade. Na proposta, no contrato do IFH, tem uma cláusula de cessação do contrato, que diz todos os arrendatários têm de pagar o aluguel até o 5º dia de cada mês. Até o 5º dia. Se não pagar até o 5º dia de cada mês, tem 15 dias para pagar a renda, com uma multa de 5%. Passados os 15 dias, essa multa aumenta para 30%. Na proposta da Câmara, se a pessoa não pagar até o 5º dia de cada mês, tem uma multa nunca superior a 8%. Nunca superior a 8%. O que significa? Pode ser 2, 1, 3, 4, até 8. Em termos práticos, para uma pessoa que tem uma dívida com a Câmara ou a FH de 100 contos, aplicando o contrato da IFH, paga uma multa de 30%, paga 30 mil escudos. Se assinar um contrato com a Câmara, paga quanto? No máximo 8 mil escudos. Uma grande vantagem. Mas face à situação que encontraram dessas casas para todos da classe A no terreno, há possibilidade de alguém vir a perder as casas por causa das cláusulas do contrato? Claro que há. Para já, as pessoas que subalugaram a casa perdem direito imediatamente. Porque está no contrato. As pessoas assinaram o contrato de livre e boa, livre e espontânea vontade. Não foram obrigadas a assinar o contrato. As pessoas que não estão com dívida em situação de incumprimento vão ser notificadas, vão ter a possibilidade de pagar à Câmara Municipal essa parte. Podem negociar. Não temos interesse algum em expulsar as pessoas das casas. Nós sabemos que as pessoas foram incutidas nas suas mentes que devem, que a casa para todos é para não pagar. É por isso, é toda a lógica dos 10 anos, é a mensagem que se transmitir, por motivos eleitorais apenas, que a casa para todos
é para dar. É de bola. Mas vai ser facultativo, portanto, o contrato, as pessoas vão fazer contrato de 2 anos, se quiserem, não é obrigatório? Se quiser. O pessoal que está, os novos contratos com a Câmara têm que ser 2 anos. O pessoal que tem contrato com a FEGA, caso queiram assinar um contrato com a Câmara, podem, obviamente, podem negociar as dívidas, pode ser de 2 anos. Se não quiserem, tudo bem. Mas as cláusulas de incumprimento... Mas quer dizer que vão ser mais rigorosos em termos de Exatamente, porque não é cláusulas. justo. Veja, aqui não é justo. Há pessoas que estão a pagar. Há pessoas que estão a pagar. Por que algumas pessoas pagam e outras não pagam? Quem não quer pagar, porque não precisa de casa. Quem subalugou as casas, porque não precisa de casa. Nós temos que dar prioridade às pessoas que precisam de casa. É muita gente que precisa. E o projeto 4 bairros para a cidade da Praia, que era um financiamento chinês ao governo de Cabo Verde, em que pé se encontra este projeto? Não, o projeto, nós apresentamos os 4 bairros para o governo chinês, com projetos para a construção de cada bairro 250 habitação, nomeadamente para estancar a expansão da construção clandestina. Também São Vicente apresentou um projeto idêntico. O governo chinês optou por financiar por meio São Vicente e a cidade da Praia mais tarde. Portanto, é essa a informação que eu tenho. Neste momento é isto. Há bocadinho estava a falar na questão da parceria público-privada, nas questões de disponibilização de terrenos para comércio, mas, entretanto, há déficit de terrenos para construção. Qual é a vantagem ou qual é o objetivo da Câmara em privilegiar esse tipo de negócio, parcerias público-privadas, tendo em conta a falta de terrenos para a construção de moradias das pessoas? Não, há terrenos para habitação, há terrenos industriais. Nós estamos a falar de 2 realidades completamente diferentes. Terrenos industriais é para o comércio, porque a cidade da Praia, capital de Cabo Verde, tem que ter condições de distribuir terrenos para a indústria e para o comércio, porque nós precisamos do comércio. Sem comércio não há emprego, não há avanço. Os lotes de terrenos para habitação também são produzidos, conforme eu disse a estatística que eu dei há pouco. Na próxima semana vão ser lançados concursos para vários lotes. Esses lotes vão aparecendo e vão ser lançados concursos. Portanto, para habitação, com critérios muito claros. Para parceria público-privado, a lógica é que grandes lotes, grande extensão de terreno, tem que ser o setor privado a entrar, mediante parceria público-privado. Porque só a infraestruturação do lote, isso significa uma capacidade inicial financeira enorme. Que em termos de prioridade, se havendo um privado disposto a fazer isso, a Câmara, em termos de custo de oportunidade, pode utilizar esse recurso para fazer outras coisas, nomeadamente cacetamento em bairros como Estrada Grande, Lenfreira, etc. Entretanto, aconteceu, por exemplo, na Praça do Palmarejo, a questão desta parceria público-privada que está com algum problema, pelos vistos. Em que pé se encontra esse processo que levou ao embargo desta construção? O embargo, não sei nem se deve utilizar a palavra embargo. No caso do... O que aconteceu concretamente que está parada a obra? Sim, eu sei. Agora estou a dizer que não devia nem utilizar a palavra embargo referente à obra da Praça do Palmarejo, porque a obra foi embargada, enquanto que a lei diz claramente, o artigo 382 do Código de Processo Civil diz claramente que obras do Estado e das autarquias locais não podem ser embargadas. Mas o que o Tribunal da Praia fez? Ao invés de utilizar a palavra embargar, utilizou a palavra suspender, que no fim tem o feito é mesmo. Por outro lado, nós vimos na sentença do Tribunal que não há nenhuma menção de um artigo sequer que a Câmara violou. Portanto, aí o Tribunal está a defender uma tese de que a praça era uma espaço de interesse público. Não, a praça é um bem ambiental. É um bem ambiental, portanto não pode ser vendido, não pode ser transferido. Mas nós estamos a falar de um contrato de direito de superfície, portanto não é venda. Portanto, não compete, portanto, ao Tribunal definir o interesse público. Compete ao órgão eleito definir interesse público, porque senão seria uma autêntica confusão. E, por fim, nós solicitamos, pedimos correção para efeitos de condição da obra. E nós mencionamos um conjunto de questões muito severas, a questão das chuvas, a questão da malária, a questão do perigo com o PT. O Tribunal, muito bem, solicitou a outra parte, as outras pessoas, os autores do processo, que pronunciassem sobre o pedido de concessão da Câmara, eles nem responderam. Mesmo assim, o Tribunal recusa a concessão. Então, nós estamos, de fato...
com uma decisão surpreendente. Mas por que a Câmara preferiu que fosse feita esta construção à praça que poderia ser reabilitada e construída ali nesse lugar? Sim, mas o que nós estamos... A deliberação da Assembleia aprovou em 2011, portanto, uma deliberação que autoriza a Câmara a reabilitar a praça de Palmarejo mediante concurso público com as seguintes valências. Estacionamento para resolver o problema de estacionamento em Palmarejo. Espaços comerciais, espaço verde. Portanto, é isso. Portanto, quem gera a cidade é a Câmara Municipal. A Assembleia Municipal acha que a praça, nós não estamos a falar de uma praça moderna, não estamos a falar de uma praça do século XIX. A praça de hoje pode ter várias valências. Portanto, a cidade muda, a lei não pode parar o tempo. Se a Câmara achar que uma praça deve ter estabelecimento comercial, deve ter parques de estacionamento, para resolver esse problema, não é um tribunal que pode dizer não. Porque isso é uma intervenção pura e simplesmente na independência dos municípios. E no final, o que é que isto prevê que isto poderá dar? Vai-se continuar a construção ou vai-se dar a praça aos moradores? A praça como está, o que é que nós temos? Como está? Reabilitada, não, o que é que nós temos? Nós temos um buraco de 7.000 metros quadrados. Feito já. Já não existe praça. Portanto, a tese de que a praça é um bem ambiental já não existe. Não existe, não faz sentido. O que é que nós temos hoje é um buraco. Não temos praça. Um buraco já não é uma praça. O que se pode fazer agora? O que se pode fazer é aceitar o pedido de concessão da Câmara e avançar com o projeto. O projeto, a maioria do pessoal da população de Palmarejo é favorável à praça conforme está. Nós temos um abaixo-assinado de cerca de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas a suportar o projeto. Sabe quantas pessoas subscreveram a petição de embargo? 18 pessoas. Tem pessoal, um dos subscritores reside... É o partido que pediu... O Partido Popular que pediu... O Partido Popular quem está por trás do PSCV. O Partido Popular está lá. Exatamente. Porque tem um deputado... Como o PSCV? Então, quer dizer, está a dizer que isto é uma questão política? Exatamente. É só ver a lista dos subscritores, dos 18. Tem um ex-deputado municipal que subscreveu a petição. Tem pessoal afeto ao PSCV que subscreveu a petição. Tem pessoal que reside na Terra Branca, na Chara Santo Antônio e em Tarrafal Chombão de Santiago, que também subscreveu a petição. A maior parte das pessoas nem são residentes em Palmarejo. Portanto, trata-se de uma questão política. Por quê? Por uma razão muito simples. Estava-se com essa parceria, iria-se criar uma outra centralidade no bairro de Palmarejo. Ia mudar completamente o Palmarejo. Mas Palmarejo é um bairro que tem problemas também de equipamentos sociais, não tem praças, não tem centro de saúde. A praça estava a ser construída, foi embargada. A praça estava a ser construída, foi embargada. Foi embargada a obra como estava prevista. Não? Exato, mas tinha praça, tinha espaço verde. Só a concessão foi dada apenas a 15% da praça. Nós estamos a falar de uma área de 7.000 metros quadrados, estamos a falar de uma concessão de cerca de 1.200 metros, mais ou menos isso. Tudo era espaço verde, parque infantil, playground, assentamentos, iluminação, estacionamento. É isso. As pessoas podem não concordar com o modelo de praça, mas como a maior parte da população de Palmarejo está a favor, e mesmo a Associação de Palmarejo, que em princípio estava contra, mas depois nós estivemos a discutir, escreveram um artigo no jornal, ou mandaram um comunicado no Jornal Expresso, a apoiar o projeto da Câmara. Aí é uma questão puramente política. Não é uma questão de direito, é uma questão puramente política. O que espera desta situação, deste caso? O desfecho, nós estamos à espera que o Tribunal decida. Se não decidir, daqui a 2 meses, daqui a pouco temos chuva, o que é que significa? Vamos ter uma piscina olímpica, água estagnada, mosquito, dengue, tudo isso. O que é que significa? Que é um problema grave de saúde pública. Ok. Mas há bocado falou de que as obras, quando estão a ser feitas, devem ser bem feitas. Exatamente. Entretanto, teve um problema há pouco tempo com o cemitério de São Filipe. O que é que não deu certo? O que é que falhou ali e que o cemitério agora está a fechar? Não, é normal. É num processo é uma obra que teve problemas. Depois nós tivemos que trabalhar mais quarteirões. Parou durante 20 dias, não se lembro se foi ou 45 dias. E hoje há um comunicado da Câmara a informar todas as pessoas que o cemitério da Chara São Filipe está de novo aberto para enterramento. Não há crise.
Sim, mas a questão foi da qualidade do terreno, assim como aconteceu no Estado de Coco. Isto quer dizer que faltam, às vezes, estudos. Tem certeza? Não, estou a perguntar. Eu estou aqui para questionar, não é? Portanto, o que é que falhou? Alguma coisa terá falhado para que se tenha agora chegado à conclusão de que o terreno era apropriado em alguma parte. Quem disse isso? Isto foi o que foi dito durante... Porque as razões... Quem disse isso? As razões Algum engenheiro disse isso? Não, mas as razões... Um engenheiro, um arquiteto disse isso? O vereador da Câmara veio explicar. Porquê que foi encerrado? Por causa da qualidade do terreno. Agora está a funcionar perfeitamente. Mas alguma coisa falhou. Onde é que está? Porque se identificar as falhas, também se corrige, não é? Sim, para que não aconteçam em outras obras. Já aconteceu o Estado de Coco, já aconteceu em cemitério também. Por isso outras obras, está a falar de 2 obras. Pelo menos estas duas. Essas duas obras. Uma pessoa faz uma casa com engenheiros, com arquiteto, então não acontece problemas. Então faz uma ponte e depois a ponte cai e não acontece problemas. Não acontece problemas. Então o ponte de Vários Cavaleiros, portanto, não tinha orçamento, depois o orçamento triplicou. Então o anel rodoviário do fogo... Está a justificar que é normal que haja problemas? Não, é que nós estamos a tentar matar uma mosca com um martelo. Exatamente isso. Nós temos o quê? Um cemitério que por cerca de 15 ou 20 dias é notícia. Mas não houve um morto que não foi entrado na cidade da praia. Isso seria, não é? Obviamente. É bom ter outro cemitério. Obviamente que há. Mas investiu-se neste por alguma razão, não é? Exatamente. Obviamente, é para ter alternativa. Mas é isso que acontece em qualquer obra, há problemas. O mais importante é corrigir os problemas e avançar. Uma outra questão tem a ver com a gestão da orla marítima, que também tem dado alguma polémica por esses dias. Como vê essas acusações de superinfraestruturação da orla marítima e com algum prejuízo, segundo alguns críticos, para o ambiente? Para já, quase todas as obras da orla marítima têm estudo de impacto ambiental. As pessoas têm que documentar antes de começar a falar. E muita gente aqui fala à toa. Mas quando são técnicos também a falar. Sim, há técnicos. Então, o que é que nós temos na orla marítima? Primeiro, é preciso desconstruir esse discurso, passo o pleonasmo, de que a Câmara Municipal está a vender a orla marítima. Porque as pessoas com responsabilidade devem saber que não é possível ser proprietário na orla marítima. A lei não permite. A lei não permite. Segundo, nós temos um plano detalhado da Gamboa, da Prainha e da Quebra-Canela. Antes, o que é que havia na Prainha? Hoje, o que é que há? Temos o Hotel Jasmine, temos linha d'água, que muita gente criticou. Essas pessoas que criticaram são os maiores frequentadores deste restaurante. Mas também critica-se a qualidade das construções em betão, em alguns casos, como na Quebra-Canela, e que se faz muito perto da linha do mar, não é? Esta é a crítica. Mas está conforme isto? A construção a menos de 80 metros da costa marítima? Não. Os projetos foram aprovados pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem engenheiros, tem arquiteto. Então, se tem engenheiros de arquitetos, são engenheiros experientes. São engenheiros e arquitetos também que estão a criticar essas obras. Sim, engenheiros também que não conhecem o projeto. Há muita gente que não conhece o projeto. Falam à toa. Agora, é preciso ver o que é que nós tínhamos antes. O que é que nós tínhamos antes na Quebra-Canela? O que é que nós tínhamos? Hoje, o que é que Portanto, garante que os empreendimentos que não põem em risco... É acabar com isso, com essa conversa, porque é isso que está acontecendo na cidade da praia. Acontece em qualquer parte do mundo. Já se fez um estudo, e as pessoas nem conhecem o estudo, sobre enchimento de areia em várias praias de Cabo Verde, incluído da cidade da praia. Quantas pessoas conhecem esse estudo? Quantas pessoas conhecem o plano detalhado da Gamboa, da Prainha ou da Quebra-Canela? Esses planos foram colocados em consulta pública. As pessoas que têm conhecimento, que acham-se que podem ter opinião fundamentada, poderia, no momento da consulta pública, emitir opinião. Não o fizeram. Nem no início da construção. Todos nós percebemos que no momento da construção pode incomodar muita gente. Isso é verdade. Mas quem tem opinião fundamentada deve dá-las. Exatamente no momento da consulta pública dos planos. Os planos são colocados em consulta pública, aprovados pela Assembleia Municipal, publicados no boletim oficial. As pessoas não dizem nada. Só falam no Facebook. E neste caso, que é o empreendimento privado que está a nascer na praia da Gamboa,
este projeto não é público e por isso não se podia, se calhar, opinar. O projeto que o pessoal está contra é este. Está a ver? Sim, mas acho que as pessoas não estão contra o projeto, estão contra a localização do projeto no areal da Gamboa. O que é que eles estão contra é este projeto. Este é uma marina, é este. Esse é um bom projeto para a praia ou não? Sim, mas um bom projeto desde que não ponha em risco outras questões ambientais, por exemplo. Tem um estudo de impacto ambiental. Está a assegurar o estudo de impacto ambiental, o estudo de impacto é sustentável economicamente, é sustentável socialmente. Não é essa a questão. Há pessoas que opinam sobre matérias sobre as quais não têm qualquer informação. No Facebook, obviamente. No Facebook. É fácil no Facebook. Poderiam solicitar os projetos, estudar os projetos e dar a sua contribuição. É normal. Quando um plano é colocado em consulta pública, é exatamente por isso. Para recolher subsídios. As pessoas não fazem isso. Ainda antes de terminarmos, neste ano e meio do seu mandato, quais as prioridades em termos de intervenções e requalificações na cidade da Praia, já que a Zona Sul já está com outro aspecto? E quais as prioridades para este? O que é que nós temos? Nós temos obras de drenagem, conforme eu disse há pouco. Portanto, já está, a fase do Fonton já está concluída, as 3 fases. Tem Tira-Chapéu, está em construção, provavelmente até final do ano. É um projeto de 90 mil contos, estão a falar de 90 mil contos. Tem um projeto de drenagem Calabaceira, Moinhos, Pensamento, são projetos de drenagem estruturais. Para além disso, temos projetos de regeneração urbana no platô, a parte sul do platô, Pedonal Diogo Gomes, asfaltagem, Mirador, portanto, Diogo Gomes e Ditentes, concluídos, mas ainda inaugurados. Falta a parte hospital. Este projeto de construção de estacionamento subterrâneo na Praça de Alexandre. Eu vou falar sobre isso. Nós não vamos ter muito tempo, já estamos no fim do programa. E tem projetos, por exemplo, no platô, o bairro Caveira Lopes, Ponta Belém, que é um bairro esquecido. Nós temos, e esta semana vai arrancar, cerca de 25 frentes de trabalho. Cancetamento, sobretudo na parte norte, este, oeste da cidade. Sobre esse projeto de estacionamento. Portanto, é uma ideia antiga, não é uma ideia nova. Portanto, essa ideia foi avançada há alguns anos atrás por um arquiteto, amigo meu. Eu não era presidente da Câmara na altura, que é possível construir no subsolo do Parque da Praça estacionamento para cerca de 400 lugares. Mas há outras alternativas. Nós estamos a estudar outras alternativas, no Sucupira, com o seu provedor. É preciso ter ideias. Mas conta com o Estatuto Especial da Praia ainda para resolver alguns problemas durante este mandato? Tem que contar. O líder do MPD já disse publicamente que o Estatuto Especial está pronto. Falta ouvir a líder do PSCV. E diligências estão a ser feitas neste sentido para que haja este tal de consenso que não se conseguiu para a regionalização? Isso depende dos deputados. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. O Estatuto Especial é o artigo 10º da Constituição, que foi aprovado em 1999. Há 20 anos. Há 20 anos significa que, na altura, tanto os deputados do PSCV como do MPD concordaram que a praia precisava de um Estatuto Especial. Mas não aprovaram. Não, faltou vontade política para a praia ter um Estatuto Especial. O artigo 10º diz que a praia goza de estatuto administrativo especial nos termos da lei. Falta isso, completar essa parte. Nos termos da lei significa que o estatuto tem que ser apresentado ao Parlamento para aprovação. Se estiveram de acordo em 99, eu não vejo razão para hoje não estarem de acordo. Se concordarem no passado, não vejo razão. Houve algumas razões para não ser aprovado em 20 anos não termos Estatuto Especial da praia. O que aconteceu no passado já passou. O mais importante é o que vai acontecer daqui a 2 meses e para frente. E acredita que vai ter? Acredito. Portanto, que vai ter este benefício de ter Estatuto Especial neste ano e meio? O benefício não é para mim. Não, para a praia, claro, como presidente da praia. O benefício não é para mim. Eu não tenho nenhum benefício, numa preferência especial. O importante Estatuto Especial é uma necessidade, porque a praia precisa. É aqui que está o corpo diplomático, é aqui que está o governo central. A praia recebe a população de todo o Cabo Verde, sendo tão a brava. As pessoas precisam que a cidade tenha condições de receber toda a gente em melhores condições possíveis. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa de hoje. Ok. Muito boa noite. Obrigado.
Portanto, ficam aqui os esclarecimentos sobre projetos em curso, os principais desafios, perspectivas futuras para o desenvolvimento harmonioso da cidade, capital de Cabo Verde, pelo Presidente da Câmara Municipal da Praia, Dr. Oscar Santos. Encontro marcado conosco para daqui a 15 dias. Fique com a TCV. Boa noite.